agora nós temos aqui as estruturas de repetição. Os comandos de repetição servem para executar repetidas vezes o mesmo bloco de comandos, até que uma condição de parada seja atingida. Então, lembrando mais uma vez, como vocês viram, tá, lá na disciplina de lógica de programação, certamente vocês viram lá o comando enquanto, tá? Ou então faça enquanto, né, que é o do while, né? Ou o comando for. Ok? A diferença entre eles está na condição de parada para repetições e no contador de interação. Nós vamos ver aqui rapidamente a sintaxe dessas estruturas. Lembrando aí, né, nós temos a primeira que é a estrutura enquanto, o while, a condição de parada é testada, né, vamos dizer assim, no início da interação. Se ela for verdadeira, reflete o bloco de comandos, tá? E se for falsa, ela interrompe as repetições. Ok? Tá? Sem nem assim, muitas alterações em relação a outra linguagem. Então, observe aqui, por exemplo, que nesse pequeno programinha, eu iniciei uma variável i aqui com 0 e uma f com 99. E eu estou testando logo no início essa diferença do while, tá? Para o que nós vamos ver aqui no próximo exemplo, que é o do while, tá? Seria faça e o enquanto, a situação de teste do laço é feita no final, tá? É que nesse caso aqui, eu não garanto que, utilizando o while, o laço seja executado pelo menos uma vez. Tá? Imagine, por exemplo, que nesse caso aqui o valor de i seja 150. Então, quando eu testar que 150 é menor do que 99, então seria falso. Então, ele não executaria o que está aqui dentro do meu bloco de instruções nenhuma vez. Certo? Então, quando eu quero garantir a execução da minha estrutura de repetição que seja executada pelo menos uma vez, então eu não uso o while, eu uso o do while, eu deixo para fazer o teste no final, tá? Então essa é basicamente a diferença. Então observe aí que o do while funciona de maneira semelhante ao while, a diferença é que a condição é testada depois do bloco de comandos. Então, como eu acabei de falar, isso garante que pelo menos uma vez o bloco de comandos será executado. Ok? Então, nesse caso aqui, como a gente estava vendo, ó, então, esse pequeno exemplo PHP, ele vai testar se a variável que inicia aí, que é 0, e a f é 99, se o i é menor do que f. Isso vai ser verdadeiro, ele vai incrementar o i para 1 e vai decrementar o 99, vai ficar 98. Tá? Então, ele vai simplesmente, quando ele executar esse primeiro laço, essa primeira repetição, o i vai ser quem? Tá? 1 e o f vai ser 98, tá? E aí eu dou uma quebra aqui para que quando ele volte a executar o laço, ele exiba aqui, continue exibindo o valor de if uma linha abaixo, uma quebra aqui de linha. Ok? Vocês lembram lá da sintaxe do HTML, né? Da tag br. Ok? Então ele vai executar aqui várias linhas, né? Até quando esse valor de i não for menor do que f. Ok? Então ele vai executar aqui esse bloco várias vezes. Então nesse caso aqui a gente tem agora o do while, né, que a gente viu há pouco a diferença. Então eu comecei aqui com o i0 e o f99. Então eu vou garantir aqui nesse caso que eu vou executar, né, pelo menos uma vez o bloco. Incremento o i, decremento o f. E aí faço aqui a mesma coisa. E aí no final, então, depois de eu fechar o bloco, ó, de instruções que eu quero para o meu do, é que eu faço meu enquanto. Então ele vai executar isso aqui tantas vezes enquanto o i for menor do que o f. Ok? Daqui a pouquinho, no final, na nossa prática, nós veremos aqui alguns exemplos com o enquanto. E uma das estruturas aí mais assim, utilizadas, vamos dizer assim, como estrutura de repetição em várias linguagens de programação é o comando for, tá? Que é igual no Java, por exemplo, e no C, que a gente vai ver aqui no PHP. Tá? Então, o for é utilizado quando se conhece a quantidade total de interações ou quando se pretende contar essas interações. Então, basicamente, a sua sintaxe, como eu acabei de dizer, que é igual em outras linguagens, é assim, for, entre parênteses, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento.
que é a inicialização? Simplesmente eu defini aqui uma instrução de atribuição executada apenas uma vez, uma única vez no início do laço. Então, utilizada para iniciar a variável que irá controlar o número de repetições. Então, aí normalmente a gente inicializa com uma determinada variável, né, normalmente em 0. Tá? Então, eu executo uma vez isso, e aí, né, o meu laço começa a funcionar. Ok? Eu tenho aí o que é a minha condição, vou voltar com o slide, né? Então, o que é a minha condição? É a expressão que controla a parada das repetições. Tá? Então, bastante simples. Se for verdadeiro, o bloco de comandos é executado novamente. E se for falso, essa condição que eu, né, defini aí dentro do meu for, se for falsa, simplesmente os laços são encerrados. Ok? E o incremento, que é o último elemento aqui da sintaxe do meu for, tá? Depois do ponto e vírgula da condição, define a maneira como a variável de controle do laço será alterada a cada vez que o laço for repetido. Então, por exemplo, normalmente, a maioria dos casos, dos algoritmos das situações que eu preciso construir, né, eu incremento em 1, simplesmente em mais 1. Tá? Ela é executada ao final da execução de cada repetição do corpo do laço. Ok? Volto a dizer, tá? Daqui a pouquinho, mais à frente, na nossa aula, nós vamos ver exemplos práticos da utilização, tá, de todas essas estruturas, tanto de decisão, seleção, como as de repetição. Ok? Bom, só para já dar aqui um exemplo, né, aí tem um exemplo clássico de um algoritmo, né, de uma sequência que gera uma sequência de Fibonacci. Tá? Tá? O que é? Um número é a soma dos seus dois antecessores. Tá? Então, por isso que eu criei aqui 3 variáveis, uma variável aqui que eu chamei de número corrente, uma variável A1, que eu inicializei com 1, e uma A2, que eu inicializei com 1. Ok? Na prática, eu vou mostrar esse algoritmo funcionando para vocês verem como ele vai exibir esse resultado. Mas só para a gente compreender aqui, eu vou pedir para exibir o 1 e mais embaixo o 1, por isso que eu usei uma quebra aqui de linha. Tá? E aí eu começo o meu laço. Tá? Então, eu inicializo a variável aqui que eu chamei de i0, testo se esse valor de i é menor do que 50, então a minha condição testada aqui para gerar essa sequência de Fibonacci, eu vou gerar até, tá, 50 vezes, né? Então ele vai gerar 50 números para mim, ok? E a minha estrutura aqui de incremento vai ser o i, né, sendo incrementado em 1 toda vez que ele executar o laço. Tá? Então, aqui está a sintaxe básica que a gente viu, né, num exemplo, e aí aqui está o meu bloco, tá? Inicializando e finalizando aqui. Tá? Eu tenho aqui o que eu quero que seja feito caso esse for aqui, essa minha condição seja verdadeira. Tá? Então, simplesmente, como a gente viu aqui, ó, no exemplo, o que é a sequência de Fibonacci, é que eu vou somar, né, o meu número corrente, certo? Vai ser a soma dos dois números anteriores. Ok? Então, fiz essa soma, armazenei na variável que eu chamei de número corrente, eu joguei o valor de A1 e A2, e na A1 eu joguei o número corrente, para que ele possa ficar sempre, né, pegando os valores mais atuais, né, ou anteriores, para que a minha sequência continue sendo gerada corretamente. Então, feito isso, tá, eu dou um eco para mostrar o resultado, né, e observe, esse eco vai ser executado todas as vezes que o laço for executado. Tá? Então, nos 50 números que ele for mostrar, então todas as vezes que, enquanto o i for menor do que 50, ele vai executar uma vez essas 4 linhas. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai mostrar o número corrente, tá, na minha tela. Ok? Ok? Bom, mas daqui a pouco eu mostro esse algoritmo funcionando para que vocês percebam, né, como é simples essa utilização do for, né, na sintaxe da linguagem PHP. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, como estava previsto desde o início, né, a gente vai falar um pouco sobre o tipo array. Tá? Então, o que são os arrays? Tá? Então, os arrays são estruturas para armazenar valores que precisam ser indexados. Tá? Não é novidade para a maioria de vocês, né, que esse tipo seja disponível em várias linguagens. Né? Então, em algumas linguagens você conhece, na verdade, como vetor, em outras linguagens, né,
quando são bidimensionais, né, como matrizes, né, então você pode trabalhar com eles em PHP. Tá? Então, a diferença básica aqui é que o PHP, o índice da matriz, do meu array, tá, ou do meu vetor, ele não precisa ser um número inteiro, não necessariamente só um número inteiro. Ok? E também não precisam ser do mesmo tipo. Então, a gente vai ver aqui no próximo slide um exemplo aqui da utilização de array e ver que no PHP isso é muito mais poderoso. Tá? Por exemplo, diferente, por exemplo, da linguagem C, ele não aceita só, como eu falei, né, índice inteiro. Ele pode aceitar índice com letras, com caracteres, né? Então não tem nenhum problema em fazer a utilização, construir a minha array fazendo a utilização dela com tipos que não sejam inteiros. Ok? Tá aí um pequeno exemplo, também eu vou colocar e mostrar para vocês, né, a execução disso, mas basicamente aqui para que vocês compreendam, nós temos aqui a construção de uma array, onde eu simplesmente declarei, e existem outras formas de fazer a construção de um array em PHP, mas aqui eu peguei um exemplo, tá? Então, onde eu criei aí, né, o símbolo aqui de dinheiro, né, status, então, e aí defini aqui um índice para esse meu array. Tá? Então, para esse valor 0, né, o valor vai ser um valor string, no caso, um valor parado. Observem aí entre aspas. Eu utilizei um executando para armazenar na posição 1, finalizando na posição 2, por exemplo. E aí é onde está o grande lance do PHP, né, dele não simplesmente necessitar que o meu índice da minha matriz, do meu vetor, ele precise ser um valor inteiro, ou que esteja numa determinada sequência. Tá? Então, observe aqui, nesse caso, que o meu índice é um valor, né, string. Tá? Então, entre aspas, aqui eu utilizei aqui ES e disse que para esse índice ES, né, o valor, né, a ser armazenado, né, é Espírito Santo e RJ, Rio de Janeiro. Ok? Então, aqui você vê que eu posso simplesmente armazenar esses valores aqui em índices que não necessariamente, como eu acabei de falar, serem inteiros. Aqui um exemplo aqui abaixo, nesses dois exemplos que eu criei aqui, né, de índices que não são inteiros. Tá? Então, observe aqui que eu usei uma tag de texto pré-formatado, né? Não sei se vocês lembram aí da disciplina de HTML, tá? Para que tudo que seja mostrado aqui pelo comando print_r seja mostrado exatamente como a matriz, ou mostrar toda a matriz e exatamente como ela está armazenada. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para mostrar o conteúdo, então print_r, o conteúdo da minha matriz, do meu array. Perdão. Ok? Então, ficou aqui dentro das minhas tags HTML aqui, né, de texto pré-formatado. Tá? No final aqui, só para mostrar, por exemplo, se eu quiser dar um eco e mostrar apenas, por exemplo, o conteúdo de um índice do meu array, tá? Então eu posso perfeitamente também estar fazendo isso. Né? Então, estou querendo mostrar aqui o que está armazenado, né, no índice 2 da minha matriz, ou do meu array status. Tá? Aí dei aqui uma quebra de linha, para ele mostrar isso aqui, e o outro vai mostrar a linha de baixo. Então eu quero que ele me mostre aqui o conteúdo de 2, no caso aqui ele vai mostrar esse valor, finalizando, e o conteúdo, né, do meu array, né, no índice RJ. Então ele vai mostrar aqui Rio de Janeiro. Então aqui ele vai mostrar o meu array todo, e aqui ele vai mostrar apenas o valor do índice 2 e do índice RJ. Tá? Então, um exemplo simples, e vocês estão vendo aí que não tem muita dificuldade, muito parecido inclusive com outras linguagens. Então vamos lá, pessoal. Então vamos praticar um pouco. Eu vou abrir aqui e vou observar, no caso, se o meu EasyPHP, que vocês instalaram na aula anterior, se ele está funcionando. Tá? Vou abrir ele. Vamos ver aqui se ele já está executando. Tá? Então veja que ele está em modo de funcionamento, start. E simplesmente a gente agora já pode fazer, certo, um determinado teste. Então eu vou abrir aqui. Tá? Vocês podem utilizar um editor de texto qualquer que vocês preferirem, como vocês viram no material.
Vocês podem, por exemplo, instalar o plugin do PHP no NetBeans, por exemplo, ou no Eclipse. Então vocês podem usar o editor de preferência de vocês. Ok? Eu vou salvar como aqui. Lembrem que vocês devem colocar o conteúdo para que ele funcione dentro do diretório www, dentro do programa que vocês estiverem utilizando. Como a gente está utilizando o Easy PHP, dentro dele tem uma pasta www. E aí eu criei aqui uma pasta exemplos dentro do meu diretório www, que é o que a gente viu na aula anterior, né, que chama documento root, né? Bom, então a gente pode aqui começar, por exemplo, criando um exemplo bem simples, tá? Mas bem simples mesmo, de uma estrutura. Vou criar aqui o arquivo estrutura com um C. Vou chamar esse arquivo de .php, tá? Bom, então a gente pode criar aqui criar minhas tags PHP, tá? E a gente vai criar aqui um exemplo, por exemplo, com a utilização do for, okay? Ou do while, enfim, a gente pode criar um exemplo aqui ou vários exemplos à medida que a gente precise demonstrar para vocês o conhecimento que a gente viu sobre a sintaxe da linguagem, tá? Então imagine que eu vá criar um pequeno código em PHP onde eu vou precisar de uma variável, vou chamar aqui de i, essa é a minha variável, vai servir aqui para um determinado teste, ok, e vou utilizar lá o meu while, tá? O meu enquanto. Então, por exemplo, eu posso testar se a minha variável que eu iniciei com 0, com valor 0, é menor do que 10, tá? Como eu iniciei ela com 0, eu vou executar esse comando na primeira vez. Observe que eu abri chave, fechei a minha chave, e aqui eu vou escrever o que eu quero que seja feito caso o meu while seja verdadeiro. Vamos dizer aqui que eu executei o loop Professor, o que é que significa isso que você está fazendo? Lembrem que enquanto o meu i for menor do que 10, eu tenho que definir aqui um incremento. O meu incremento vai ser da variável mais. Não esqueçam do ponto e vírgula. Ok? O que é que vai ocorrer nesse caso? O meu loop vai ser executado quantas vezes? Como eu vou incrementar a variável a cada vez que eu fizer o meu enquanto, em uma vez, e eu vou começar com 0, ele vai executar esse loop 10 vezes. Tá? Até o valor de i, quando ele for sendo incrementado, chegar ao valor 10, aí ele não executa mais, né? Então ele não vai mostrar mais essa mensagem aqui, né, com o valor de i. Ok? Veja que se ele incrementou o valor de i, quando ele voltar para o teste, ele vai mostrar o valor diferente. Ok? Vamos salvar o arquivo. Como que é o nome do arquivo? Né? Eu chamei aqui de estrutura underline C. E aí a gente vai utilizar lá para testar. Eu botei no diretório
Lembrem que dentro do meu document roots eu criei uma pasta exemplo, por isso que eu estou colocando localhost / exemplos / e aí agora vai o nome do arquivo. Então, estrutura, um exemplo aqui com estrutura underline C. Opa, estrutura. Observe o que ocorreu. Então veja que ele exibiu lá aquela mensagem do echo várias vezes, ok? De 0 até 9, ou seja, 10 vezes, que é o que eu defini, certo? A única coisa aqui que eu devo estar colocando é uma quebra, né? Lá do meu. Vou voltar. Você vê que ele executou, ele exibiu aqui o conteúdo do echo, né? Só que ficou tudo na mesma linha, ok? Pronto. Quando eu botei lá a quebra de linha, que é uma tag HTML, que vocês conhecem, né? Então ele me mostra aqui a execução do loop 10 vezes, né? Lembrando que ele começou com 0, porque a minha variável começou com 0, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, então ele executou, tá? Essa estrutura aqui, onde ele fez, né, esse laço 10 vezes. Tranquilo, pessoal? Então, observe que assim, é bastante simples do ponto de vista da minha sintaxe, como é fácil, né? Como vocês veem aí que como vocês viram lá em português estruturado, simplesmente vocês estão agora reescrevendo, vamos dizer assim, utilizando a sintaxe da linguagem PHP. Okay? Se eu quiser fazer uma alteração aqui, eu posso fazer agora utilizando, por exemplo, não com while, mas com for. Tá? Então, lembrando que o for, eu vou ter que colocar aqui for, definir aqui a minha inicialização da minha variável. Aqui dentro, a inicialização da variável. Depois, a minha condição, lembrando aí que a gente viu há pouco. Né? Então, eu vou testar enquanto i for menor que 10. Ok. E aqui, depois da minha condição, depois do último ponto e vírgula, eu tenho a minha forma de incrementação do meu laço. Tá? Então, a minha variável i vai ser incrementada. Ok? Então, eu mantenho aqui o abre e fecha aspas. E aqui agora, para que a gente não imagine que está fazendo a mesma coisa, vou botar assim, execute o loop via for. Observe que o meu echo está mostrando esse texto e o conteúdo dessa variável i, ó. Tá? Então isso está ocorrendo aqui no caso. Ok. Fecha aspas. Fecha com um ponto e vírgula. Aí eu não preciso mais aqui definir a minha incrementação, porque ele já está aqui. Por isso que muitas vezes o for ele é mais utilizado do que o while, né? Ele é bem mais simples aqui do ponto de vista da construção do meu algoritmo, né? Do meu problema. Tá? Vamos testar. Como eu não mudei o nome, deixei a textura assim para a gente não perder tempo, vamos simplesmente dar um F5 aqui. Tá? Então veja que ele fez a mesma coisa. Aí você vê, professor, mas será que atualizou mesmo a página aí? Enfim. Então vamos colocar aqui só sim para ver. E aí eu vou dar um F5. Veja aqui, quando eu peço lá para testar o valor de até menor do que 5, né? Começando com 0, ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Quando for 5, ele vai ver que o i não é menor do que 5, né? Ele é igual. Então ele para e não executa mais esse comando echo. Ok, pessoal? Bem simples, né? Do ponto de vista aí da construção. Tá? Então não tem muita dificuldade. Vocês vão ver aí que eu vou disponibilizar para vocês vários exercícios para que vocês possam estar desenvolvendo, né, as habilidades que vocês possam ter
e que tenham dificuldade, porventura fiquem com dificuldade em algum outro ponto. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Ok? Imagine que a gente utilizou aí o for, while. Vamos utilizar agora, vou apagar aqui, vou deixar aí o arquivo com o mesmo nome. Imagine que você vai construir um algoritmo que você vai ter aqui, precisar de uma variável, como a gente viu, então simplesmente eu coloco aqui o símbolo do dinheiro, o nome, né? Vou colocar aqui e vou colocar aqui uma idade igual a 37. Bom, então meu programa, eu vou precisar aqui de uma variável para armazenar um nome e uma variável para armazenar a idade. Então, lembrando, né, como a gente viu lá a questão de tipos, né, automaticamente aqui quando eu defino aqui através da minha simbologia de variável, de criação de variável e coloco esse valor igual a isso, eu estou armazenando isso nessa variável. Tá? No caso, um string e aqui no caso um valor inteiro. Então, imagine que você tenha uma estrutura como if. Tá? Então, o que eu preciso testar, por exemplo? Imagine que na minha página eu quero testar se o valor da minha variável idade, então aqui diferente, por exemplo, do quanto, por exemplo, ou de outra estrutura, aqui a gente vai ter uma estrutura relacional, né? Perdão, em relação ao Swift, idade, se for maior do que 18, ok? E aí eu vou escrever o meu bloco. Tá? Então, toda vez que a minha idade for maior, tá, do que 18, eu posso definir aqui o que eu quero escrever. Tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo que eu vou fazer com que ele dê uma mensagem que eu não posso acessar o site se essa idade for maior do que 18, menor do que 18, e se for maior do que 18 pode. Então, melhorando aqui, construir logo a condição aqui verdadeira, que é menor do que 18. Então, vou usar aqui a tag style para definir aqui uma tag HTML simples, como vocês conhecem. Então, vou pedir aqui no meu comando senhor, e aí eu vou pedir para ele mostrar o nome que está armazenado lá na variável nome, a string que está armazenada na variável nome, ok? Não pode acessar o site. E aí aqui eu finalizo a minha tag. Vou definir aqui essa regra toda aqui de cor para o meu parágrafo, né? A tag. Ok? Então, observe o seguinte, o que é que o meu código PHP vai fazer se a idade for menor do que 18? Vai escrever isso. Vou fechar o meu bloco, o meu if, e vou colocar o meu else. No meu else, vou copiar aqui, vou mudar aqui só a cor. Vou pedir aqui para ele mostrar, perdão. Tá? Então, a mesma mensagem, né? Só que ele vai agora dizer pode acessar o site. Tá? Ele vai dar aqui em verde o texto do meu parágrafo, vai mostrar o nome, o conteúdo da variável nome, e vai dizer o contrário dessa situação aqui do se isso fosse verdadeiro,
que seria não, no caso aqui ele pode. Lembrando, aqui faltou um ponto e vírgula. Eu tenho aqui um ponto e vírgula. Ok, cuidado, aqui é fecha aspas, fecha a chave. Ali eu abri e aqui eu fechei. Então veja, meu código bastante simples. Eu vou manter aqui o mesmo nome para a gente não perder tempo. Tá? Vou salvar e aí vamos executar lá para ver o resultado, né, desse meu código. Tá? Como eu não alterei o nome lá do meu arquivo, né, eu vou dar um Enter. Opa, temos aqui um pequeno probleminha, né? Else. Ok, pessoal? Então observem que a partir do que nós definimos no nosso código, nós temos aqui que ele exibiu o que era esperado. Por quê? Vamos voltar lá no nosso código. A idade está setada inicialmente no meu programa para 37. Então, quando ele testar o que está na variável idade, 37 é menor do que 18, vai dar a condição falsa. Tá? Então, nesse caso, ele vai vir para o else, que é a condição falsa. Tá? Então, ele vai mostrar aqui na cor verde o nome que está armazenado na variável nome, que é um valor string, no caso José Edson, pode acessar o site. Veja que foi exatamente esse o resultado. Vamos fazer um teste aqui colocando um valor de uma idade menor. 14, vou salvar e vou, né, dar um F5. Então veja que como o PHP, né, ele processou de forma diferente, né? Então ele entrou na condição verdadeira. A idade é menor do que 18. Então o que ele vai executar é o bloco de instruções que está dentro do if e não o que está dentro do else. Ok, pessoal? Então esses são alguns exemplos que a gente pode ter, né, demonstrado aí para vocês, para que fique claro. A gente usou o while, usou o for, tá? Usou o if, por exemplo. E nos exemplos a gente viu aí a questão das definições de variáveis. Ok? Só para exemplificar e mostrar o funcionamento daqueles exemplos que estão nos nossos slides, está aqui aquele código, né, onde eu criei, para que a gente não perca tempo aqui digitando, da criação de um array. Tá? Então ele está exatamente lá com o que está no slide. Então observe que eu criei os índices, alguns inteiros, outros string, armazenei depois através do comando print _r, pedi para mostrar todo o array. Então vamos ver aqui o resultado disso. Então o nome do meu arquivo é exemplo _array. Exemplo _array. Então observe que o comando, aquele comando lá, ó, print _r, ele vai mostrar todo o array. Então ele vai, né, mostrar aqui o conteúdo, o índice, o que está armazenado, ok? E no final, veja que eu pedi para exibir mais o valor, né, do índice 2, que é finalizando, ó, por isso que ele mostrou esse resultado, e o valor do que está armazenado no índice RJ. No caso, ele mostrou Rio de Janeiro. Ok? E aqui também tem aquele exemplo lá da minha sequência de Fibonacci. Né? Então, as variáveis que eu criei, o número corrente, os outros dois números, onde eu inicializei aqui uma primeira linha com 1, a segunda linha com 1. Tá? Então, a soma dos dois, né, dos dois anteriores, vai ser o número corrente, vai dar 2. Okay? E aí, quando ele entrar dentro do meu for, do meu laço, ele vai pegar sempre o valor desse último valor, que é o número corrente, para, né, ir incrementando. Então, observe aqui que eu vou executar lá. E vou dar um Enter. Tá? Então, ele vai gerar, ó, a cada vez que ele executa o loop, que ele entra aqui, ele vai soma as duas variáveis, o valor do que está armazenado nas duas variáveis, e joga o número corrente. Tá? E aí ele vai incrementando. Então, como esse 1 e 1 é aquilo que eu pedi para exibir, simplesmente aqui são os dois primeiros números, ó. Então, a soma aqui de N1, de A1 e A2
é um número corrente, é 2. E a partir disso ele pega 2, né? Um 3, 5, o que é que passa a ser agora o próximo número? Que é o 8, é o 5 mais o 3. Então sempre os dois anteriores vão gerar o próximo número. Então esses dois vai dar 13, esses dois vai dar esse, e assim sucessivamente. Então ele gera uma sequência aqui, onde ele definiu essa sequência, onde a minha condição a ser testada é até 50 números correntes que vão ser exibidos. Pessoal, por hoje é só. Terminamos a nossa segunda semana na disciplina Programação para Web. Aprendemos sobre a sintaxe da linguagem em relação a variáveis e tipos, estruturas de decisão e seleção. E aí vocês vão ficar agora aqui com exercícios, com vários exemplos para que vocês desenvolvam na prática e possam realmente e efetivamente dizer que aprenderam sobre essa sintaxe. Uma boa semana a todos e até a próxima.